Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Isaías 64, versículo 1. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir pregar tudo o que eu escrevi. Escrevi muita coisa nessas madrugadas. E eu vou começar essa mensagem hoje. Se for do desejo do Pai, vamos continuar depois. Eu entendo que é uma direção, não é apenas um tema. É uma direção. Isaías 64, 1 diz assim: ó, se fendesses, se abrisses os céus e descesses. Se os montes tremessem na tua presença, como quando um fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremam diante da tua presença. Quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram à tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Glória a Deus! Que trabalha para aquele que nele espera. Céus abertos. Eu quero falar sobre isso. Eu comprei um livro do Bill Johnson, que tem esse tema e me chamou muita atenção. Eu ainda não li esse livro todo. Li uma parte, mas me chamou muita atenção. Há expressões que me chamam muito atenção. Eu estou passando nos lugares, eu estou lendo algo às vezes que não é nem bíblico, e há expressões que me capturam. Eu tenho aqui no bloco de nota do meu celular, uma pasta de expressões que eu coloquei, expressões novas. E toda vez que eu encontro uma frase ou uma palavra que me captura, eu coloco aqui. Porque, com certeza, vai virar tema de uma mensagem, ou vai virar tema de um capítulo de um livro, ou, enfim. Eu gosto muito de olhar para as expressões e capturar a essência delas. E essa me capturou, céus abertos. Sabe, antes disso eu quero te dizer algo a respeito do livro de Isaías, para que você tenha uma base teológica, histórica, sociológica do que estava acontecendo naquele momento, há 750 anos antes da vinda de Jesus Cristo. O livro de Isaías é um livro profético, é um livro que aponta para o futuro, ele continua apontando para o futuro. É por isso que nós não podemos nos mover sem o profético. O que não é profético se tornará religioso. O profético é dinâmico, ele se move, ele avança, ele conquista, ele te desloca. O profético, sabe, ecoa no seu futuro. E o livro de Isaías, ele é um livro messiânico, por isso é profético. É o livro mais messiânico do Antigo Testamento. Para você ter uma ideia, ele é citado 400 vezes no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, pelos apóstolos Paulo, Pedro e João, e principalmente por Jesus. É um livro muito citado no Novo Testamento. E é interessante, queridos, que até o próprio Jesus, quando ele inicia seu ministério, ele vai para a igreja, que na época se chamava sinagoga, ele lê as Escrituras, e ele lê Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. E aí, então, ele diz, essa palavra se cumpre hoje. Ele era o cumprimento da profecia do livro de Isaías. Sabe, o livro de Isaías, ele tem uma correlação com a Bíblia. Ele tem 66 capítulos.
assim como a Bíblia tem 66 livros, pelo menos a nossa Bíblia. Amém? E 39 capítulos do livro de Isaías fala do julgamento de Deus. Deus chamando o homem para um arrependimento. A nação havia apostatado, abandonado Deus. Então, nos 39 capítulos, Deus usa o profeta Isaías para falar à nação para se arrepender. O próprio nome Isaías é profético. Isaías significa Deus é a salvação. E nos 27 capítulos seguintes, queridos, fala-se da restauração e da vinda do Messias. Então esse livro tem uma importância ímpar para as nossas vidas, como teve ao longo da história. E aqui o profeta Isaías, que viveu um contexto muito conturbado, ele era um profeta governamental. Ele sempre estava próximo dos reis, dos nobres, dos políticos da época. Ele tinha acesso aos nobres. E ele percebe que a nação está em decadência. Havia uma inversão e uma aversão aos valores. Em Isaías capítulo 5, versículo 20, diz que o povo chamava o mal de bem, o bem de mal, o doce de amargo e o amargo de doce. Havia essa inversão. É como está acontecendo hoje. Quem é condenado, dizem que é inocente, e quem nunca teve um histórico de corrupção, chamam de genocida. Então, há uma inversão hoje aqui. Há uma inversão, onde aquele que quer ser justo, aquele que quer defender a vida, que é contra aborto, que é contra a legalização de drogas, hoje é quem é o lado ruim da sociedade. Então, queridos, Deus olhou para tudo aquilo e lançou um julgamento. Arrependam-se. E Deus também estabeleceu 70 anos de cativeiro para o seu povo, para que ele se arrependesse. Sabe, eu ouvi sobre Israel esses dias, e o que está acontecendo em Israel, eu fiquei impressionado como Israel está se tornando uma nação de ponta. Já é na tecnologia bélica, já é nas startups, já é na própria agricultura, na reaproveitação da água, na educação e tantas outras coisas. Eu vou preparar um estudo para falar sobre Israel. E o mais interessante é que se você olhar para Israel, ele está no meio de inimigos. Ele está no meio de inimigos e ele está no deserto. Deus está fazendo florescer no deserto. Assim como ele fez com o povo quando saiu do Egito e colocou no deserto. E depois estabeleceu esse povo na terra prometida, que também era um lugar que manava leite e mel, mas também era um lugar difícil. E no reino de Salomão, todas as nações olham para Israel. Todas as nações contemplam a prosperidade do reino de Salomão, ao ponto de uma rainha de Sabá vir de longe contemplar a beleza. Isso está acontecendo com Israel hoje. Uma nação que está sendo admirada por todos. Sabe, o texto é uma oração, é um anseio do coração do profeta. Ele diz: Senhor, abre os céus e desce. Agora, interessante é que ele está falando isso no Antigo Testamento. Ele está falando isso em um contexto onde não há um Espírito Santo disponível como há para nós. Não há manifestação de Deus como há em nossos dias. E ele está dizendo: Deus, abre os céus e desce. Porque se o Senhor descer, os montes vão tremer. As coisas abaláveis serão abaladas e as inabaláveis permanecerão inabaladas. Quando Deus desce, sempre algo muda. Quando os céus se abrem na sua vida, sempre algo muda. Sabe, entenda que o mundo se torna muito pequeno quando olhamos apenas numa perspectiva física, natural e visível. Cientistas, isso eu li recentemente,
Cientistas afirmam que nós só conhecemos 4% de tudo o que existe no universo. 4%. Por que eles afirmam isso? Porque eles dizem que apenas 4% de tudo que existe é visível. 96% de tudo que existe é invisível. Se o seu mundo é apenas um mundo natural, ele é muito pequeno. E isso é para quem crê. Se cientista está dizendo que existem mais coisas do que o que os nossos olhos podem contemplar, imagine eu e você, que acreditamos em Deus, que acreditamos no céu, que acreditamos em anjos, que acreditamos... Então isso é uma verdade. Entenda que céus abertos não é uma doutrina. Céus abertos é um fruto relacional, é um nível que você alcança na sua relação íntima com Deus. Tem gente que passou por essa terra, frequentou igrejas, mas nunca viu os céus abertos. Jacó, se eu não me engano, em Gênesis 26, ele dorme. E ele tem uma visão de uma escada, o céu aberto e uma escada, anjos subindo e descendo. Quando ele acorda, ele diz: o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Você pode compreender isso? Que você pode estar em um lugar onde Deus está e você ainda não sabe? Será que você pode entender isso? Que a grande questão não é o lugar, é o seu coração nesse lugar. Isso é muito importante, queridos, porque o céu é um modelo de expansão cultural. Ele exerce uma influência transformadora sobre realidades. Então, quando o céu se abre, alguma coisa vai se modificar. E você vai perceber isso. Entenda, queridos, que céus abertos, antes de tudo, é um nível de intimidade, é uma esfera relacional. Não é só você chegar aqui e dizer: Senhor, abre os céus. Não. Isso é uma extensão do seu relacionamento com Deus. Porque quem se relaciona íntima e organicamente com Deus, abre os céus em qualquer lugar que estiver. Carrega uma presença celestial dentro de si. Quem quer carregar uma presença celestial dentro de si? Quem quer carregar essa presença para que quando você chegar no lugar, diz: meu Deus, estou sentindo algo diferente, algo bom. O que está acontecendo? Não sei, só entrou uma pessoa ali. Quem foi? Aquela pessoa ali. Você trouxe o céu para aquele lugar. Porque você é um homem e uma mulher do céu. Eu sempre digo isso, já virou até um jargão. O projeto maior de Deus é celestializar o homem. Enquanto você não for plenamente celestializado, você não pode carregar essa atmosfera. Deus estabeleceu que a terra não pode tornar o céu terreno, mas Ele permitiu que o céu pode tornar a terra celestial. Por isso Ele orou. E na primeira oração que ele fez, em Mateus 6,10, ele disse: venha o teu reino e faça a tua vontade, assim na terra como é no céu. Queridos, eu li essa expressão, eu lia e ouvia essa expressão, e para mim era muito bonita, e para mim, sabe, era muito interessante, mas ainda não era uma experiência. Quando essa expressão, céu na terra, se tornou uma experiência na minha vida, uma chave girou. E aí eu comecei realmente a conhecer um Deus que eu não conhecia. Eu passei a conhecer um Deus que não se manifesta só aos domingos, a partir das 18h30, em um local como esse. É um Deus de todos os dias, de todos os momentos.
É um Deus que fala até quando eu estou assistindo futebol. Você pode compreender isso? Deus falando em qualquer contexto da sua vida. Quantos desejam isso? Isso é um nível que você alcança. Sabe, céus abertos é um novo e vivo caminho que Jesus estabeleceu ao rasgar aquele véu. Porque quando havia um véu no templo, no Antigo Testamento havia um véu onde as pessoas não podiam passar desse véu. Era um local demarcado, somente os sacerdotes podiam passar. E no mundo espiritual era do mesmo jeito. O homem não podia ter acesso a Deus, mas Jesus veio, se tornou sacrifício, venceu e rasgou o véu de cima a baixo. O problema da religião é que ela quer costurar o véu de baixo para cima. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 10, versículo 19, queridos. E assim, queridos irmãos, por causa do sangue de Jesus, nós agora podemos ir diretamente até dentro do Santo dos Santos, onde Deus está. Este é o novo e vivo caminho, recém-aberto e vivificante que Cristo nos deu ao rasgar o véu. É um caminho novo. Por isso é que é uma experiência nova. Por isso é que você vai ter que sair do nível que você está para um outro nível. Eu assisti uma palavra do pastor Cote que me arrebentou sobre a lei do deslocamento. Qualquer dia desse eu vou pregar um pouco sobre isso. A lei do deslocamento, ele fala sobre as consequências de você permanecer no mesmo lugar e das consequências de você se mover em Deus. Tem muita gente parada. E tem uns domicílios que nos param e param o nosso chamado. Mas isso é para uma outra mensagem. Jesus abriu o caminho. Sabe, quando Jacó entendeu que Deus estava no lugar e ele não sabia, ele mudou a sua atitude. Ele levantou um altar naquele lugar. Ele disse: eu não posso passar desse lugar sem ter uma experiência com Deus. Os céus estavam abertos e aquela escada, queridos, com os céus abertos, mostrava que havia um movimento para cima e para baixo. Haviam coisas que estavam subindo da terra para o céu, e haviam coisas que estavam descendo do céu para a terra. Quando os céus estão abertos, há essa conexão direta com Deus. Há um novo e vivo caminho que Jesus abriu, e agora você está passando por ele. Sabe, você quer viver um avivamento contínuo? Então mantenha os céus abertos sobre você. Mantenha os céus abertos. Essa é uma realidade que não está escondida de nós. É uma realidade que está escondida para nós. Céus abertos é uma realidade que não está escondida de você. É uma realidade que está escondida para você. Só que é um mistério. E a Bíblia diz que o Senhor revela os seus mistérios aos pequeninos, aos humildes. Aqueles que saem do trono da sua vida, aqueles que reconhecem que Deus precisa reinar. Deus tem coisas que não estão escondidas de você, estão escondidas para você, porque Ele quer que você faça o que está escrito em Mateus capítulo 7. Batei e abre-se-vos-á, buscai e encontrareis. Tem que haver uma intencionalidade. Tem gente que está vindo para a igreja esperando um acidente. A minha bênção vai vir, pastor. Não sei. Pode vir, mas pode não vir. Há coisas que vêm, mas há coisas que buscamos. Há coisas que acessamos. Existem coisas que você não vai criar. Existem coisas que você vai acessar. E o céu é uma delas. O reino de Deus, ele é orgânico, queridos. E ele é esse mover profético. E tem gente que não entende isso. Tem gente que vai olhar para isso e dizer: céus abertos, que loucura.
Eu só conheço céus abertos quando não tem, quando as nuvens se abrem, eu vejo aquele azul, para mim é céu aberto. Esse é um mundo muito pequeno para você. Eu quero te convidar a experimentar céus abertos no reino espiritual. Sabe, João capítulo 12, 27, queridos. Se você abrir, você vai ver que lá está escrito: agora o meu coração está perturbado, e o que direi? Isso é Jesus falando: Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, dizendo: eu já o glorifiquei e glorificarei novamente. A multidão que estava ali ouviu e disse que tinha trovejado. Outros disseram que era um anjo que tinha falado. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Jesus estava ali, queridos, orando a Deus, e de repente Deus respondeu. E aí alguns, queridos, achavam que era um trovão. Outros acharam que era um anjo falando. É interessante que nesse episódio existem 3 tipos de pessoas. Um homem natural, que não consegue discernir as coisas, por isso que disse: é um trovão, é um fenômeno da natureza, isso não tem nada a ver com Deus. Eu fui lá numa igreja, e eu vi lá o povo falando em outras línguas, e o povo gritando, e o povo jogando no chão. Isso não tem nada a ver, isso é coisa de ser humano, isso é coisa... Se você quer ser um desses, eu lamento, os céus nunca vai se abrir sobre sua vida. Mas tem um segundo homem, um homem religioso. Ele até discerniu que vinha do céu, só que ele não discerniu o que estava vindo do céu. Ele entendeu que havia uma manifestação de Deus, só que ele pensava que era um anjo. Ele não ouviu a voz de Deus. E esse é um homem religioso, mas havia um homem espiritual, e esse era Jesus. E ele ouvia a voz do Pai claramente, porque os céus sempre estavam abertos sobre ele. Sabe, nós precisamos responder 2 perguntas. 2 perguntas, e eu quero responder só uma hoje. Eu vou responder a outra na próxima mensagem. As 2 perguntas que precisamos responder sobre céus abertos é: quando os céus se abrem? E a segunda: por que precisamos de céus abertos? Eu quero responder essa primeira pergunta hoje: quando os céus se abrem? Primeiro, os céus se abrem quando nos movemos em obediência. Em Marcos capítulo 1, do versículo 9 ao 11, a Bíblia diz que Jesus, ele vai até João Batista ser batizado. E quando ele sai das águas, os céus se abrem. E uma voz então declara: este é o meu filho amado em quem eu me alegro. E o Espírito Santo vem em forma de pomba sobre Jesus. Jesus não precisava ser batizado no arrependimento das águas. Ele não havia pecado. Mas ele decidiu, como diz em Filipenses capítulo 2, ele decidiu ser obediente. Ele foi humilde até a morte, e morte de cruz. Jesus, ele foi obediente, queridos, e ele se submeteu ao batismo. E aquilo fez os céus se abrir. Eu quero dizer para você que a sua obediência, o seu nível de obediência determinará, medirá o quanto os céus vai se abrir na sua vida. Às vezes você vai ter que obedecer algo que é até contrário à tua vontade. Porque você pode imaginar: eu não preciso fazer isso, eu não tenho que fazer isso, eu não tenho que me submeter a isso. Mas aí é que entra a obediência seguida de humildade. Você precisa ser humilde para reconhecer que você não está no comando. Quem está no comando é Deus. Entenda.
Primeira coisa que precisamos entender, os céus se abrem quando nos movemos em obediência. A Bíblia declara que ele se humilhou e obedeceu até a morte. Escute isso. Ele se humilhou e obedeceu até a morte. Tem gente que se humilha e obedece, mas não até a morte. A morte aqui não é a morte física, é a morte da nossa vontade, da nossa carne. Você precisa se humilhar e obedecer até a morte. E a morte de cruz. É dessa forma que o céu se abre sobre a sua vida. E o que aconteceu quando o céu se abriu? Jesus foi anunciado. Deus então disse: este é o meu filho amado. Ele vai começar agora algo extraordinário. O ministério dele se inicia agora. Aos 30 anos, Jesus é anunciado. Queridos, quando você se move em obediência, Deus abre os céus e te anuncia como um enviado dele. Nos lugares onde você for, os céus vão se abrir e alguém vai dizer: se abriu porque fulano de tal está aqui. Porque ele foi enviado por Deus para esse lugar. A segunda resposta para a pergunta, quando os céus se abrem, está em Malaquias 3,10. Os céus se abrem quando somos mordomos fiéis. Você conhece o texto. Não pense só em dinheiro, mas também pense nisso. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção que dela vos advenha maior abastança. Abastança significa abundância. Deus está dizendo assim: tragam os dízimos à casa do tesouro, à casa do Senhor, para que haja mantimento nela. E eu abrirei as janelas do céu e derramarei uma bênção que vai ser maior do que o que você já recebeu. Estamos falando de mordomia, queridos. Não é só de dinheiro, não. É de cuidar daquilo que Deus te encarregou. Existem coisas que Deus te encarregou. O dom que Ele te deu, para você cuidar bem dele. A família que Ele te deu, é para você cuidar bem dela. O ministério que Ele te deu, é para você cuidar. Os bens que Ele tem te dado, é para você cuidar. É para você ser um mordomo fiel e não esquecer que Ele te permite ficar com 90% e te pede 10%, que não é nem para Ele, para abençoar a obra dEle. Se você é contra o dízimo, isso significa que você é contra uma visão bíblica. É contra a visão e a missão dessa igreja, porque nós somos dizimistas nessa casa. Somos ofertantes nessa casa e não nos sentimos roubados por ofertar e dizimar e ver o que Deus está fazendo em tudo isso aqui. Essa é uma igreja que prega sobre dízimo e oferta. Se você tem assistido os pregadores da internet e é um desses que não acredita em dízimo e oferta, então você está na igreja errada. Porque aqui nós cremos no dízimos e ofertas. Porque isso é mordomia, é cuidar dos negócios do nosso Pai. Jesus aos 12 anos dizia isso. Jesus disse isso quando ele foi questionado sobre impostos. Ele disse: olha, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Pague suas contas, pague os seus tributos, mas não esqueça que existe uma parte de Deus. Não esqueça disso. E lamentavelmente a igreja esquece disso. A igreja verdadeiramente está sendo enganada. Então os céus se abrem, e eu não estou falando só em dinheiro, quando você é um bom mordomo. Quando você está na casa do Senhor. Hoje existe uma geração de desigrejados. Gente que prega contra a igreja. Ah, eu não gosto de igreja.
Igreja é lugar de gente ruim. É lugar de gente ruim que se torna boa. Jesus veio para os doentes. Por isso que a igreja é um hospital. Jesus veio para o ladrão da cruz. Chamou para fazer parte do reino dele. Por isso que aqui é uma comunidade terapêutica que vai te ressocializar. E você vai voltar lá para o convívio social sendo uma nova criatura. A igreja é esse lugar de gente defeituosa, de gente que tem um passado comprometido. E se prepare, porque Deus está preparando esse lugar para vir gente que talvez você nem imagina que vai entrar numa igreja. E quando ele sentar perto de você, por favor, não se levante e diga, você é bem-vindo nessa casa. Se chegar um alcoólatra, você é bem-vindo. Um político corrupto, você é bem-vindo. Uma prostituta, você é bem-vinda. Seu inimigo, você é bem-vindo. Deus me fez lembrar de uma coisa. Tem gente já encontrando inimigo aqui dentro. Tem gente que teve problema lá fora com pessoas e que se encontraram aqui dentro. É hora de resolver isso com o amor de Jesus. Eu vivi isso na minha vida. Encontrei um inimigo dentro da igreja. E Deus me fez pedir perdão para ele. Quando eu era jovem. Aqui é lugar de gente que traiu a esposa, encontrar de repente a mulher com quem ele traiu, mas transformada. Ou o contrário. Então aqui é lugar de você entender que não se trata mais daquela história que se passou, a não ser que a história esteja sendo ainda vivida. Aí tem que tratar. Mas se já se passou, é hora de sermos transformados, de perdoarmos e de entendermos que o passado se foi e aquilo que é novo está sendo estabelecido. Entenda isso. Se alguém aqui foi para você ruim, em algum momento, conheça essa pessoa de novo. Ela é uma nova criatura, ela mudou e você também pode mudar. E você que é nova criatura e encontrar uma velha entrando, saiba que você é a parte madura que vai trazer essa restauração, essa reconciliação. A Bíblia diz que nós recebemos o ministério da reconciliação. Amém? Quando somos mordomos fiéis, os céus se abrem quando nos movemos em obediência e os céus se abrem quando nós somos mordomos fiéis. O céu não se abre sobre a cabeça de qualquer um, não, gente. A chuva vem sobre todos, mas os céus só se abrem sobre alguns. A chuva desce sobre todo mundo, mas os céus só se abrem sobre alguns. O céu nunca se abre sobre os infiéis. Os céus nunca se abrem sobre os rebeldes, sobre aquele que vive no pecado. Por isso eu quero te convidar a ter um estilo de vida de céus abertos. Amém? De céus abertos. Porque nós sempre refletiremos a natureza do mundo do qual nós somos mais conscientes. Você sempre vai refletir a natureza do mundo do qual você é mais consciente. Qual é o mundo que você é mais consciente? O mundo físico. Eu não entendo nada de céu, pastor. Eu não acredito em céu. Então, é essa natureza que você vai manifestar. Racional, lógica, científica. Agora, se você já visitou os céus, já teve uma experiência, pisou. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já viu os céus abertos, não se contenta mais em viver de outra maneira. Eu estou te convidando para uma experiência. Você que está nos assistindo, para uma experiência de céus abertos. Uma conexão direta. Já imaginou? Queridos, e aqui eu chamo o ministério de louvor. Quando o céu está aberto, sua oração vai mudar, sua maneira de ler a Bíblia vai mudar, sua maneira de se relacionar vai mudar.
Quando eu passei a ter experiências com Deus, eu passei a ler a Bíblia de forma diferente. Porque a Bíblia, ela, antes de ser um livro teológico, acima de ser um livro teológico, ela é um livro relacional. Não é um Deus te pedindo para você estudar sobre Ele, é um Deus te pedindo para você se relacionar com Ele. Deus não quer saber o quanto você entende de divindade, Ele quer saber se você é capaz de se relacionar com Ele, que é Deus. A Bíblia tem a ver com o relacionamento. Então, queridos, quando você tem céus abertos, a sua prioridade é se relacionar. É falar com Deus em todos os lugares, em todos os momentos. Céus abertos. Amém? Infelizmente, como nós vimos aqui, muitos não terão acesso a essa realidade, enquanto não entenderem que precisam se mover em obediência e precisam ser mordomos fiéis.